Número legal, sobre a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho para a 24ª sessão extraordinária, segunda sessão legislativa, 17ª legislatura, em 21 de agosto de 2018, com início após o término da sessão ordinária. Suspendo os trabalhos por 15 minutos. Reabertos os trabalhos. Há sobre a mesa pela ordem, vereador Rômulo Ornelas. Pela ordem, justificar a ausência da vereadora Genilda Bernardes em função de que ela está em função de exercício partidário, um trabalho registrado, partidário. Vereador. Muito obrigado. Há sobre a mesa um requerimento de autoria dos vereadores Dr. Eduardo Carneiro, vereador Geraldo Celestino e vereador Moreira, solicitando a dispensa das formalidades regimentais com relação à dispensa de assinatura do vereador Rafa Zambrônio, como presidente da Comissão Permanente de Administração e Funcionalismo Público, referente ao PL 2395/18. Em votação, o requerimento. Solicita aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Eduardo Soltur, vota sim. Vereador Dr. Eduardo Carneiro, vota sim. Voto sim, senhor presidente. Vereador Wesley Casaforte, vota sim. Vereador João Dárcio, vota sim. Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, pastor João Barbosa. Voto sim, senhor presidente. Pastor João Barbosa, vota sim. Pela ordem, presidente. Vereador Sérgio Magno, vota sim. Vereador Sérgio Magno, vota sim. Presidente, doutor Alexandre Dentista, vota sim. Vereador doutor Alexandre Dentista, vota sim. Vereador doutor Alexandre. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Edmilson Lula. Sim. Vereador Edmilson Lula, sim. Janete Pela ordem, Lula, presidente. sim. Voto Pela sim. ordem, vereador Luiz da Sede, vota sim. Vereadora Janete Lula, vota sim. Pela ordem, presidente, voto sim. Vereador Ramos da Padaria, vota sim. Vereador Paulo Roberto, vota sim. Encerrada a votação, aprovado o requerimento. Pela ordem, presidente. Dispensada a assinatura do vereador Rafa Zambroni, presidente da Comissão Permanente de Administração e Funcionalismo Público. Há sobre a mesa o requerimento de autoria dos vereadores Dr. Eduardo Carneiro, Geraldo Celestino e vereador Moreira, solicitando a dispensa das formalidades regimentais com relação à dispensa de assinatura do vereador Rafa Zambroni como membro da Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos, referente ao PL 2395/18. Em votação, o requerimento. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Eduardo, vota sim. Vereador João Darcio, vota sim. Voto sim, senhor presidente. Vereador Wesley Casaforte, vota sim. Voto sim, Vereadora presidente. Sandra Gileno, vota sim. Voto sim, presidente. Voto sim. Vereador Pastor João Barbosa, vota sim. Vereador Tiago Surfista, vota sim. Sérgio Magno, vota sim. Vereador Sérgio Magno, vota sim. Voto sim, senhor presidente. Vereador Professor Rômulo Ornelas, vota sim.
Vereador Acácio Portela, vota sim. Pela ordem, presidente, voto sim. Vereador Ramos da Padaria, vota sim. Vereador Tiago Surfista, vota sim. Vereador Edmilson, vereador Geraldo Celestino. Vereador Geraldo, vota sim. Encerrada a votação, aprovado o requerimento. Dispensada a assinatura do vereador Rafa Zambrônio como membro da Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Para justificar a ausência do vereador Rafa, ele está num compromisso particular, está num velório Registrado, de um vereador. amigo dele. Em discussão, o projeto e as emendas. Encerrada a discussão. Em votação, primeiramente, a emenda modificativa número 1. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais Senhor para o voto presidente, para eletrônico. encaminhar, para justificar essa votação. Está em votação, vereadora. Abriu a votação. A senhora justifica. Tá bom. Modificativa número 1. Número 1, vereadora. Voto sim, porque parte da verba vai para a prefeitura. Então, a concessão é muito importante essa questão. Cadê o líder? Está em votação, doutor Eduardo Carneiro. Modificativa. Vereador Eduardo, vota sim. Pela ordem, presidente, voto sim. Pela ordem, senhor Vereador presidente. Ramos da Padaria, vota sim. Voto sim, senhor presidente. Pastor João Barbosa, vota sim. Tiago Surfista, vota sim. Voto sim, presidente. Magno. Vereador Sérgio Magno, vota sim. Vereador Edmilson Souza, vota sim. Vereador Dr. Eduardo Carneiro, vota sim. Vereador João Darcio, vota sim. Vereador Wesley, vota sim. Encerrada a votação, aprovada a emenda, modifique-se. Em votação, a emenda aditiva número 1. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Senhor presidente, eu gostaria... A questão é que a emenda é 30 minutos, acréscimo de 30 minutos, eu voto sim. Então, além do que estava estabelecido pelo projeto de 1 hora e 2 horas, agora nós teremos meia hora, 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas e meia, facilitando as pessoas poderem ou usar menos do que 1 hora ou mais do que 1 hora. Eu gostaria de solicitar a votação, porque antigamente, inclusive, era assim. Vereadora Janete, vota sim. Vereador Dr. Eduardo Carneiro, vota sim. Vereador Eduardo, vota sim. Voto sim, presidente. Vereador Tiago Surfista, vota sim. Voto sim, presidente. Vereador Sérgio Magno, vota sim. Pela ordem, presidente, voto sim. Vereador Ramos da Padaria, vota sim. Vereador João Darcio, vota sim. Vereador Dr. Arcio Santos, vereador Edmilson Lula. Voto sim. Vota sim, Edmilson Lula. Vereador Geraldo Celestino, vereador Pastor João Barbosa. Vereador Geraldo Celestino, vota sim. Vereador Marcelo Seminaldo. Voto. Vota sim. Voto sim, senhor presidente. Vereador Wesley Casaforte. Vota sim. Pastor João Barbosa, vota sim. Encerrada a votação, aprovada a emenda, adite-se. Em votação o projeto, solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico.
Vereador Eduardo vota sim. Vereador Dr. Eduardo Carneiro vota sim. Voto sim, senhor presidente. Vereador Wesley Casaforte vota sim. Voto sim, presidente. Vereador Sérgio Magno vota sim. Vereador Tiago Surfista vota sim. Pela ordem, presidente, voto sim. Vereador Ramos da Padaria vota sim. Vereadora Sandra Gileno vota sim. Vereador João Darcy vota sim. Voto sim, senhor presidente. Vereador Pastor João Barbosa vota sim. Vereador Edmilson Lula. Vereador Geraldo Celestino. Vereador Geraldo Celestino vota sim. Vereador Professor Rômulo. Vereador Edmilson. Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão. Item 2, senhor secretário, para leitura. Item 2. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 2396/2018. Define e institui e disciplina a gratificação por produtividade e ajuda de custo aos servidores agentes de cadastro em efetivo exercício no Departamento da Receita Imobiliária da Secretaria da Fazenda, Prefeitura. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, Para encaminhar, senhor presidente. com a palavra. Senhor presidente, só para registrar, esse projeto de lei está na casa já há algum tempo e nós também fomos procurados aqui pelos servidores que são todos servidores concursados de carreira da Prefeitura, que trabalham na função de agentes de cadastro, e mesmo a gente tendo questionado em outras oportunidades essas mudanças pontuais e não o pensamento do todo do funcionalismo, eu queria, conforme o compromisso assumido, dizer que votarei favoravelmente, até porque entendo que também é uma forma para que estes outros servidores que estão em outras secretarias e ocupam essa função tenham a possibilidade de retornar às suas atividades e fazendo com que o departamento onde ficam os agentes de cadastro possam ter um desempenho satisfatório, um desempenho sem ter as condições hoje que eles têm de trabalho com poucos funcionários. Por isso gostaria de declarar meu voto sim. Para encaminhar, presidente. Com a palavra. Bom, presidente, senhores vereadores, vou ser bem breve, mas não poderia deixar de falar. Esse projeto de lei é mais um daqueles projetos de lei que vem para essa casa, que eu reclamo a cada vez que aparece, porque é o famoso puxadinho que era feito no governo passado e agora continua sendo feito da mesma maneira. Eu conversei com os trabalhadores que são agentes de cadastro, estiveram no meu escritório, a gente dialogou, me comprometi a votar favorável e eu farei dessa maneira, votarei favoravelmente, mas é impossível, vereador Edmilson, não falar que isso é ruim, que não haja uma política para todo o funcionalismo da Prefeitura de Guarulhos. Não dá para cada nova categoria, cada novo pleito, a gente vem, vota, resolve aqui ou melhora a vida de uma ou outra categoria, em detrimento, muitas vezes, daquelas que não são tão bem organizadas. Então aqui quero manifestar que votarei favoravelmente ao pleito dos agentes de cadastro, até por uma razão muito objetiva também. Eu conversava com eles e tive acesso a mais informações. Por exemplo, são mais de 3.900 projetos hoje, processos hoje na Prefeitura de Guarulhos, aguardando que os agentes possam lá verificar se está legal, se está tudo certo, e não tem como eles irem, primeiro porque tem uma viatura para esses trabalhadores se locomover. Não tem a mínima condição de poder verificar com a quantidade de trabalhadores que existem hoje nessa função dentro da Secretaria de Finanças. Então, acho que é mais um puxadinho que a gente vai estar fazendo aqui, é mais um puxadinho que a gente vai estar votando. Eu espero, sinceramente, que em breve a gente possa votar aqui um plano de cargos, carreira, de salário, onde a pessoa, o trabalhador, ele entre, ele saiba como que ele vai progredir na carreira, como é que isso vai ser de forma horizontal, de forma vertical, e que a gente pare de ficar votando
puxadinho, de categoria em categoria, porque normalmente a gente favorece as categorias que são mais organizadas, como já foi aqui feito com os procuradores, agora com os agentes de cadastro também, que eu tenho o meu respeito, executam um trabalho muito importante para a cidade de Guarulhos, mas há aqueles trabalhadores que não têm essa organização que os demais têm, e a gente muitas vezes finge que eles não existem, e precisam também, vereador Thiago Surfis, do nosso olhar. Tem muito trabalhador operacional que a gente não sabe, às vezes, do trabalho que eles executam, que poderiam, talvez, ter uma produtividade também incluída no seu salário, e simplesmente a gente fecha os olhos ou finge que não existe. Então, eu espero que os próximos projetos de lei nessa linha venham para essa casa de uma forma a atender a todos os trabalhadores da Prefeitura de Guarulhos, com um plano de cargos, carreiras e salário que atenda a todos e não de puxadinho em puxadinho. Então, aqui o meu respeito aos trabalhadores da Agente de Cadastro, tenho certeza que isso vai ajudar muito, não só a eles, mas o município de Guarulhos, porque o município de Guarulhos também vai aumentar a sua arrecadação com essa medida, mas lamento que, mais uma vez, seja de forma estanque que a gente vai estar votando, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Para encaminhar, eu quero reafirmar aqui a posição da nossa bancada, tanto que falou o vereador Edmilson, como o vereador Marcelo Seminaldo, que nós não podemos deixar de votar nesse projeto favoravelmente. Porém, o mais importante em qualquer função é olhar o todo. E, nesse sentido, é muito importante que nós possamos avançar para um plano de cargos e carreira para todas as funções, todas. Porém, nós vamos certamente votar favorável, é uma categoria numerosa, mas não só por isso, que eu acho que é fundamental que o trabalhador não só trabalhe no exercício, mas também que tenha uma gratificação correspondente a um trabalho difícil e árduo. Por isso, senhor presidente, eu quero declarar o nosso voto, que é por consenso na nossa bancada, de votar favoravelmente a esse projeto, solicitando, e isso não é de hoje, mas que se venha para essa casa o mais urgente possível, um plano de cargos e carreiras. Pela ordem, presidente. Para encaminhar, senhor presidente. Com a palavra. Senhor presidente, quem nos assiste pela internet, todos os colegas, boa tarde a todos. Colegas vereadores, esse vereador, obviamente, vai se posicionar favorável à propositura em questão, mas como já falaram os oradores anteriores a mim, penso que o governo erra mais uma vez em encaminhar um puxadinho, um acréscimo de forma equivocada. E eu falo equivocada porque não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira vez que o judiciário, em reiteradas vezes aí, se posicionou sobre as chamadas gratificações. Um exemplo muito clássico disso foi com relação aos procuradores que, ainda no final da gestão Almeida, procurou-se criar um caminho para que aqueles procuradores, na ocasião, não perdessem a sua gratificação. Caiu, a situação em questão foi julgada ilegal, como também a lei que se criou. Então, eu penso que a administração, a chamada nova política, tem que analisar os servidores num todo, valorizar certos servidores, valorizar certas categorias cujo salário é muito baixo. Está sendo muito abaixo, inclusive, da iniciativa privada. Então, qual é o estímulo que a pessoa tem para trabalhar no serviço público se você não tem um salário equivalente à iniciativa privada? E eu não estou aqui falando dos cargos de comando, mas eu estou falando dos trabalhadores braçais, dos trabalhadores operacionais. É recorrente as diversas ações judiciais contra o município por falta de condição de trabalho, por falta de EPI, por falta de respeito. Basta fazer um levantamento na Proguaru, um grande percentual de funcionários afastados por auxílio-doença e outros problemas de saúde. Então não basta simplesmente esta casa referendar a gratificação aqui e acolá.
Isso não é correto, isso não é adequado, isso não vai de encontro aos interesses de toda a categoria. Então precisa ter uma reavaliação geral. E volto e digo, não é um regime próprio de previdência que vai resolver esse problema. Está aí o exemplo do estado do Rio de Janeiro para mostrar para todos. Então a questão é mais ampla e que a Secretaria de Gestão perde o momento de enfrentar essa questão. Veja aí a questão dos próprios GCMs que lutam pelo seu acesso e que até agora não se definiu. Então, esse vereador vota favorável, mas dizer que esta não é a melhor das saídas, inclusive o prefeito Guti, quando era aqui vereador, também cobrava muito situação dessa natureza. Pela ordem, senhor presidente. Pela Para ordem, encaminhar. vereador, com a palavra, o vereador doutor Eduardo Carneiro, para encaminhar. Bom, boa tarde a todos, colegas vereadores, público presente. Eu ouvi a fala dos colegas que tiveram agora na tribuna. Claro que não é o ideal. É o que nós temos no momento. Eu acho até que cada categoria tem as suas características próprias, tem as características inerentes ao seu ramo de atividade. No caso que nós temos hoje aqui em votação, eu vou lembrar aos colegas vereadores, nós temos por volta de 16 mil processos parados. E muitas vezes, por revisões pleiteadas, inclusive, vereador Marcelo Seminaldo, pelo contribuinte. Claro que não é o ideal. Claro que nós temos que ser favorável a uma grande reforma administrativa. Claro que o salário do servidor público ele não é compatível com o trabalhador de iniciativa privada. Isso é óbvio para todos nós. Mas é o que nós temos por momento. Nós temos que analisar que, infelizmente, é uma realidade urgente. Isso não dá para esperar uma grande reforma administrativa para, de repente, solucionar um problema que é iminente. Precisa ser resolvido agora. Obviamente que os colegas já se posicionaram favorável ao projeto, mas é inegável que uma grande reforma administrativa seria o mais ideal. Como também nessa casa, senhor presidente, essa casa que faz leis, que deveria passar por uma grande consolidação das leis do município. Claro, isso é óbvio. Agora, no momento nós temos essa discussão é de urgência, pelo relatado, inclusive pela justificativa do projeto, são 16 mil processos parados, e muitos deles pleiteados pelo munícipe. Então, temos que resolver isso, e obviamente continuar conversando aqui com os colegas, com essa casa, para que realmente o governo Guti tenha a iniciativa de quem nunca teve lá atrás, uma grande reforma administrativa. Há sobre a mesa um requerimento de autoria dos vereadores Dr. Eduardo Carneiro, Geraldo Celestino e vereador Moreira, solicitando a dispensa das formalidades regimentais com relação à dispensa de assinatura do vereador Rafa Zambrônio como presidente da Comissão Permanente de Comissão de Funcionalismo Público, referente ao PL 2396/18. Em votação, o requerimento. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Eduardo vota sim. Vereador Eduardo Carneiro, doutor Eduardo Carneiro vota sim. Não é isso? Senhor presidente, voto sim. Vereador Edmilson Souza vota sim. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereadora Cássio Portela. Eu voto sim. Pela ordem. Vereadora Cássio Portela vota sim. Vereador Sérgio Magno vota sim. Vereador Sérgio Magno vota sim.
Lauri Rocha, vota sim. Vereador Lauri Rocha, vota sim. Tiago Surfista, vota sim. Vereador Tiago Surfista, vota sim. Encerrada a votação, aprovado o requerimento. Dispensada a assinatura do vereador Rafa Zambrônio como presidente da Comissão Permanente de Administração e Funcionalismo Público. Em discussão o projeto. Encerrada a discussão. Em votação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Voto sim. Vereador Dr. Eduardo Carneiro, vota sim. Vereador Eduardo, vota sim. Vereador Lauri Rocha, vota sim. Vereador Lauri Rocha, vota sim. Voto sim, presidente. Vereador Tiago Surfista, vota sim. Senhor presidente, voto sim. Vereador Sérgio Magno, vota sim. Vereador João Dárcio, vota sim. Vereadora Cássio Portela, vota sim. Voto sim, senhor presidente. Vereador Edmilson, vota sim. Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão. Item 3. Item 3. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 2590/2018. Autoriza o Poder Executivo a contratar subempréstimo junto à União, através da Caixa Econômica Federal, na qualidade de agente financeiro, a oferecer garantias. Prefeitura. Há sobre a mesa o requerimento de autoria dos vereadores Geraldo Celestino, vereador Dr. Eduardo Carneiro, vereador Moreira, solicitando a dispensa das formalidades regimentais, com a relação à dispensa da assinatura do vereador Rafa Zambrônio como presidente da Comissão Permanente de Administração e Funcionalismo Público, referente ao PL 2590/18. Em votação, requerimento. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para voto eletrônico. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador. Está em votação, senhor presidente? Tá. O requerimento. É o requerimento. Né? Eu voto sim, senhor presidente. Vereador Dr. Lárcio Santos, vota sim. Vereador Eduardo, vota sim. Vereador Lauri Rocha, vota sim. Vereador Lauri Rocha, vota sim. Eduardo Carneiro, sim. Vereador Dr. Eduardo Carneiro, vota sim. Vereador João Dárcio, sim. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Sérgio Magno. Sérgio Magno, vota sim. Vereador Sérgio Magno, vota sim. Vereador Tiago Surfista. Vereador Tiago, vota sim. Voto sim, senhor presidente. Vereador Edmilson Souza, vota sim. Encerrada a votação, aprovado o requerimento. Dispensada a assinatura do vereador Rafa Zambrônio como presidente da Comissão Permanente de Administração e Funcionalismo Público. Em discussão o projeto. Pela ordem, presidente, para encaminhar. Para encaminhar, senhor presidente. Com a palavra. Senhor presidente, eu me manifestei sobre essa propositura por ocasião da deliberação e não poderia deixar de manifestar sobre esse projeto que propõe o endividamento do município em mais 25 milhões de reais. Senhor presidente, esse projeto ele soa estranho, não estranho da forma que foi encaminhada,
mas no que diz respeito ao trâmite legislativo. Sabemos que toda vez, e aqui eu vou usar como exemplo, toda vez que foi concedido algum repasse de verba para o Hospital JJM, como também para o Hospital Estela Maris, como em gestão passada, com empréstimos na Caixa Econômica Federal das mais variadas situações, sempre se instituiu, conforme manda o artigo 327 da Lei Orgânica do Município, uma comissão especial, porque nós estamos tratando de endividamento. Nós precisamos saber se este percentual está sendo respeitado de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu penso que simplesmente encaminhar um projeto e ele ser sequenciado pelas comissões permanentes, sem sequer franquear a participação proporcional dos partidos aqui presentes, ele fere o princípio do devido processo legislativo. E isso soa um pouco de forma irresponsável para toda a composição da Câmara Municipal de Vereadores, por simplesmente chancelar de forma favorável. Não é facultativo, nós sabemos que o artigo 327, parágrafo 1º, inciso 1 da Lei Orgânica, ele está muito acima do regimento interno desta Casa, em que pese Vossa Excelência ter dado parecer encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça de que o regimento franqueia esta possibilidade, esse vereador aqui não se vê confortável nesta situação que poderemos aí ter problemas à frente. Então esse vereador aqui alerta todo o plenário, nós aqui estamos tratando do endividamento de 25 milhões de reais. Esse vereador não é contrário à captação de recursos para melhorar o dia a dia da cidade. No entanto, a gente tem que ter um pouco de cuidado quando se trata de assumir dívida, empréstimo, até porque, inclusive, o município estará dando em garantia as próprias receitas, que são os tributos que todos nós aqui pagamos. Então, essa discussão tem que ser mais ampla e sabemos muito bem que quando tem uma comissão especial para isso, tem publicação no Diário Oficial, é dado oportunidade a terceiros se manifestar. Então eu acho que quando nós prezamos pela transparência, pela participação de todos, não há o porquê esse projeto seguir da forma que está. É o alerta que esse vereador aqui faz de público e por esta razão eu não sou contra a questão em si, mas da forma que está conduzindo o processo legislativo, não me sinto confortável, estarei me abstendo da votação em questão. Muito obrigado. Para encaminhar, senhor presidente. Com a palavra. Senhor presidente, eu também encaminho o meu voto nesse projeto, concordando aqui com o vereador Laércio. Eu acho que, a respeito aí à decisão da assessoria do presidente, que fez esse entendimento a respeito do trâmite desse processo, né, desse projeto, melhor dizendo, que trata desse empréstimo. De fato, é um endividamento, né? Particularmente, não sou contrário a endividamento, votei já aqui projeto semelhante do prefeito Eloy Pietá, do próprio Almeida, do Eloy, no caso, para iluminação pública. Me lembro que acho que o valor era parecido com esse, para a Pina FM, mas todos esses projetos tramitaram com comissão especial. Comissão especial, né? Então há sim uma dúvida que pode depois recair aqui nas costas dos próprios vereadores que estão votando favorável a um endividamento de 25 milhões para a prefeitura. Então, eu estarei me abstendo de votar nesse projeto. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora. Para encaminhar. Com a palavra. Bom, eu quero reforçar o que falou tanto o vereador Laércio Santos como o vereador Zé Luiz. Não somos contra a questão de buscar recursos, mas, e nisso nós somos a favor, mas veja, são mais 25 milhões. E na justificativa, o prefeito Guti fala de uma política transparente e eficiente gestão, mas não respeita esse espaço legislativo na questão de formação de uma comissão para encaminhar, para discutir melhor.
Então, isso é muito sério. Por quê? Vejam, nós estamos tratando de uma cidade que o próprio governo diz que não tem dinheiro. E agora vai pedir mais empréstimo, já foi feito 90 milhões, agora mais 25. Eu me pergunto, qual é o papel dessa casa? Qual o papel dessa casa no sentido de aprofundar a discussão? Afinal de contas, a questão orçamentária não é uma questão qualquer. E também é muito claro que nós temos que acompanhar e fiscalizar. Por isso, eu também não sou favorável ao apressamento, a forma como os trâmites foram percorridos. Então, eu queria alertar a todos os vereadores que isso é muito sério e nada transparente. Por isso, a nossa bancada está discutindo muito a questão de se posicionar de uma... Por que abstenção? Não é porque é cima do muro, porque no cerne da questão, nós somos a favor de buscar empréstimo. Agora, a forma como está sendo conduzida não é nada transparente e pode ocasionar medidas legais que, posteriormente, nós, vereadores, vamos ter que discutir. Então, eu quero reafirmar essa posição. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Eduardo Barreto. Para encaminhar a votação, presidente. Com a palavra. Boa tarde, presidente. Boa tarde, nobres pares. Boa tarde, quem está na galeria nos acompanhando. E a todos que nos assistem em casa pela TV Câmara. Meu amigo João Dacho está me dando boa tarde aqui. Bom, senhoras e senhores, eu subo nessa tribuna com bastante coerência, da mesma forma que sempre procuro fazer, quando venho fazer uso da fala. E aqui, no projeto de número 3, onde autoriza o Poder Executivo a contratar subempréstimo junto à União, através da Caixa Econômica Federal, na qualidade de agente financeiro, a oferecer garantias. 25 milhões, onde a Prefeitura possa vir a pedir emprestado da Caixa Econômica Federal. Um banco da União, que nós sabemos que quando destina o seu dinheiro, ou melhor dizendo, o nosso dinheiro, dinheiro do povo, para algum município, a gente sabe que já é amplamente fiscalizado. E aqui vem um projeto pedindo autorização, para os vereadores autorizar. Mas essa autorização em momento nenhum tira o direito e a prerrogativa do vereador de fiscalizar esse dinheiro de 25 milhões, se realmente vir à cidade, se realmente vier a ser tomado como empréstimo. Nós temos que discutir aqui nessa casa um problema que vai muito mais a fundo nos nossos municípios, que é a distribuição dos tributos, do imposto que a dona de casa, do imposto que o pai de família, que a mãe de família paga. Porque alguns municípios da nossa União, municípios esses que alguns recebem royalties de petróleo, ficam procurando como gastar a sua arrecadação. Já grandes cidades, como a cidade de Guarulhos, com o recurso que recebe desse pacto federativo, onde cidades do tamanho da nossa cidade, cidades com o porte de Guarulhos, tem o gasto que tem, não consegue atender às suas demandas. Por quê? Porque o munícipe, quando ele vai se socorrer a alguma autoridade pública, primeiro, onde ele vai, Betinho? É na prefeitura. Se abre um buraco, é na prefeitura que ele se socorre. Dependendo do atendimento, é na prefeitura que ele socorre. E cada vez mais
a demanda vai aumentando e cada vez mais a receita diminuindo. E aí aqui nós temos uma oportunidade de dar esta autorização à Prefeitura de fazer um empréstimo junto à Caixa Econômica Federal. E aqui cada um tem os seus motivos, cada um tem os seus posicionamentos, mas nós fazemos aqui uma fala meio que não autorizando a Prefeitura a fazer esse empréstimo. Foi exposto aqui os seus motivos e eu respeito de cada vereador, cada vereadora que aqui disse. Mas eu acredito, pelo menos este vereador, que é sim uma oportunidade que nós aqui da Câmara Municipal possamos contribuir com a Prefeitura neste momento tão difícil pelo qual passa. Porque enquanto pior, pior é para o guarulhense. Enquanto melhor, melhor é para o guarulhense. Independente da bandeira partidária que esteja refletindo no Poder Executivo. Independente da ideologia. Porque o meu cerne, a minha preocupação é com o cidadão guarulhense. Que nós possamos ter condições e meios de oferecer um bom serviço para o munícipe da nossa cidade. Então encaminho o meu voto sim, presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Referente ao tema. Senhor presidente, a minha questão de ordem, visto que alguns colegas fizeram alguma colocação da composição ou não de uma comissão especial, eu gostaria de saber se o senhor foi indagado por alguma comissão que analisou esse projeto e se o senhor, como grande guardião desta casa, se pronunciou a respeito deste fato, ou seja, criação ou não de uma comissão especial para o presente projeto. Comissão de Constituição e Justiça, eu fui indagado e tomei a decisão de que transcorra pelas comissões permanentes. Perfeito. Muito obrigado, senhor presidente. Para encaminhar o projeto. Com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos assiste em casa, aqui no plenário, porque que nos assiste aqui no plenário, porque em casa já era, né? Se cortaram a TV Câmara aqui, né? A TV Câmara, que eles tiveram a honra de cortar a TV Câmara para a população não saber o que a gente está votando aqui. Isso aí é a verdade. Para a população não saber o que está sendo votado aqui. Porque na internet é tudo truncado, tudo mal, tudo desconectado a fala com a imagem. Então, o projeto que está sendo discutido aqui é o projeto do empréstimo do prefeito Butti à Caixa Econômica Federal. Obviamente, tudo dentro da lei, tudo certo, mas, no entanto, o prefeito que está na nossa cidade, que é um fake news, né? Ele fez campanha pelo Facebook, e ele é uma fake news, porque antes, quando era vereador, exatamente esse projeto aí, exatamente, né, nesses moldes, ele foi contra, falou contra e dizia que o então prefeito na época, que acho que era o prefeito Almeida, ele dizia que o prefeito estava endividando a cidade. E falava, e falou, e jogava no Facebook, e comentava, e dizia isso, e dizia aquilo. Agora está fazendo o mesmo, a mesma coisa que o prefeito anterior fazia. Então, ele é um fake news, é uma farsa, o prefeito é uma farsa, usou na campanha eleitoral de 2016 as mentiras, né? Usou ao longo do tempo as suas mentiras para ser eleito prefeito e está aí fazendo exatamente o que o prefeito Almeida fazia. Quer dizer, exatamente as mesmas bobagens, né? Por sinal, né? Que não tem diferença um do outro nenhuma. E aí nós temos que estar aí engolindo esse sapo aí, né? Agora,
nós temos que estar discutindo exatamente o que o prefeito Almeida fazia outrora. E ele está mandando para nós aqui. Então, é por isso que a população não acredita em político. E tem razão, né? Que fala uma coisa ontem e hoje fala outra. E diz que não falou ontem e agora está falando a mesma coisa que o outro dizia. É uma bobagem tão grande e a gente tem que engolir esse sapo aí. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente, para encaminhar. A palavra. Senhor presidente, eu gostaria aqui, eu já me posicionei sobre esse projeto, eu gostaria de só relembrar, concordo plenamente aqui com os argumentos do vereador Laércio Santos, eu gostaria apenas de trazer aqui pelo menos mais 2 elementos, que são os seguintes. A lei orgânica do município, no seu artigo 327, diz o seguinte: os projetos de lei relativos ao orçamento anual, ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias e aos créditos adicionais serão apreciados pela Câmara na forma de seu regimento. Parágrafo 1º. Caberá uma comissão especialmente designada para examinar e emitir parecer, enfim. Está muito claro na lei orgânica que, neste caso específico, nós precisaríamos de ter uma comissão especial. Mais do que isso, aqui coloca, mais para frente um pouco, no próprio projeto de lei, os recursos resultantes da operação de crédito autorizada, enfim, esse é o parágrafo único, em especial no artigo 3º, os recursos provenientes da operação de crédito serão consignados como receita no orçamento ou em créditos adicionais. Como no momento da elaboração do orçamento nós não tínhamos esta previsão, ele vai entrar como créditos adicionais. E se ele vai entrar como créditos adicionais, nós caímos aqui na lei orgânica, no seu artigo 327, portanto, seria necessário se fazer uma comissão especialmente designada, como diz aqui, de forma literal, a lei orgânica. Mais do que isso, se resta alguma dúvida ainda, no artigo 5º da lei do Executivo, fica o chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais. Ou seja, trata-se essencialmente de créditos adicionais. A própria lei que o Executivo mandou para cá. Mais do que isso, eu não sei, eu acho que o tempo, às vezes, do governo não é o tempo do resto do planeta. Porque, neste momento exato, isso aqui trata-se de fazer um contrato, contrair um empréstimo com o recurso do governo federal. Neste momento de eleições nacionais, não se pode celebrar nenhum tipo de contrato e de convênio. O governo federal não pode assinar. Isso tem um prazo legal. Foi até o mês de abril. Então, até o mês de abril teria a condição de se consignar e de se realizar. Ou seja, nós vamos aprovar algo aqui que serve? Óbvio que serve, mas que não vai ter efeito prático absolutamente nenhum. Em uma eleição de 2 turnos, ou seja, isto aqui estaria liberado, uma possibilidade no mês de novembro, dezembro. Portanto, eu sugiro, se é que posso fazer alguma sugestão aqui ao governo, que a gente não vote essa matéria, que constitua a comissão e vote de forma tranquila, até porque o governo tem maioria para aprovar. O governo vai aprovar, nós temos tempo para fazer isso, porque esta comissão designada, ela não leva muito tempo para poder fazer sua reunião, analisar, emite o parecer, publica e vota com mais tranquilidade. Eu só gostaria de deixar registrado na ata dessa casa que tanto o projeto como a lei orgânica no seu artigo 327 deixa muito claro a necessidade de uma comissão. Eu não vou debater aqui porque meu colega Rômulo Ornelas já falou das contradições e eu também já utilizei esse discurso anteriormente. Obrigado, senhor presidente. Encerrada a discussão, em votação, solicito aos senhores vereadores que tenham os terminais para o voto eletrônico. Vereador Eduardo, vota sim. Vereador doutor Eduardo Carneiro, vota sim. Vereador João Darcy, vota sim. Voto sim, presidente. Vereador Ramos da Padaria, vota sim. Vereador Tiago Surfista, vota sim. Voto sim, senhor presidente. Vereador Pastor João Barbosa, vota sim. Vereador Lauri Rocha, vota sim. Vereador Wesley Casaforte, vota sim.
Vereador Dr. Laércio Sandes, vereador Edmilson Lula, vereadora Janete Lula, Marcelo Lula, vereador Paulo Roberto, vereadora Janete Lula, não. Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão. Item 4. Item 4. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 2660/2018. Institui o Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda. Fundo Municipal do Trabalho, Emprego e Renda. Prefeitura. Há sobre a mesa um requerimento de autoria dos vereadores. Vereador Dr. Eduardo Carneiro, vereador Geraldo Celestino e vereadora Moreira, solicitando a dispensa das formalidades regimentais, como solicitação de dispensa das formalidades regimentais, como relação dispensa de assinatura do vereador Rafa Zambroni, como presidente da Comissão Permanente de Administração e Funcionalismo Público, referente ao PL 2660/18. Em votação, requerimento. Solicito aos senhores vereadores discutir os terminais para o voto eletrônico. Voto sim. Vereador Dr. Eduardo Carneiro, vota sim. Vereador Eduardo, vota sim. Ramos da Padaria, vota sim. Vereador Ramos, vota sim. Vereador Lauri Rocha, vota sim. Vereador Tiago, surfista, vota sim. Vereador Sérgio, inovação, vota sim. Presidente, voto sim. Vereador Dr. Alexandre, dentista, vota sim. Encerrada a votação, aprovado o requerimento, dispensada a assinatura do vereador Rafa Zambroni como presidente da Comissão Permanente de Administração e Funcionalismo Público. Em discussão, projeto. Encerrada a discussão, em votação, solicito aos senhores vereadores discutir os terminais para o voto eletrônico. Vereador Eduardo, vota sim. Pela ordem, presidente, voto sim. Vereador Ramos da Padaria, vota sim. Vereador Dr. Eduardo Carneiro, vota sim. Vereador Tiago Surfista, vota sim. Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão. Item 5. Item 5. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 2676/2018. Dispõe sobre a remoção, a guarda e o depósito de veículos automotores removidos e retirados de circulação em decorrência de infração à legislação de trânsito ou que se encontrem em estado de abandono nas vias públicas do município de Guarulhos. Prefeitura. Peço ao vereador Tiago Surfista para assumir a presidência por alguns minutos.
Pois é. Há sobre a mesa um requerimento de autoria dos vereadores Dr. Eduardo Carneiro, Geraldo Celestino e Moreira, solicitando a dispensa das formalidades regimentais com relação à dispensa de assinatura do vereador Rafa Zamprônio, como presidente da Comissão Permanente de Administração e Funcionalismo Público, referente ao PL 2676/2018. Em votação, o requerimento. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Voto sim. Pela ordem, presidente, voto sim. Vereador Edmilson Souza, vota sim. Ramos da Padaria, sim. Ramos da Padaria, vota sim. Tiago Surfista, vota sim. Lauri Rocha, vota sim. Vereador Eduardo Carneiro, vota sim. Vereador João Barbosa, vota sim. Encerrada a votação, aprovado o requerimento. Dispensada a assinatura do vereador Rafa Zamprônio, presidente da Comissão Permanente de Administração e Funcionalismo Público. Há sobre a mesa um requerimento de autoria dos vereadores Geraldo Celestino, Moreira e Eduardo Carneiro, solicitando a dispensa das formalidades regimentais com relação à dispensa de assinatura do vereador Rafa Zamprônio como membro da Comissão Permanente de Obras e Serviço Público, referente ao PL 2676/2018. Em votação, o requerimento. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Doutor Eduardo Carneiro, vota sim. Sim, senhor presidente. Voto sim, presidente. Wesley Casaforte, vota sim. Vota sim. Ramos da Padaria, vota sim. Tiago Surfista, vota sim. Lauri Rocha, vota sim. Pois é o projeto. Vereador Eduardo, vota sim. Encerrada a votação, aprovado o requerimento. Dispensada a assinatura do vereador Rafa Zamprônio como membro da Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Em discussão o projeto. Encerrada a discussão. Em votação o projeto. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Janete Lula Pietá, vota não. Senhor presidente, eu voto não. Vereador Edmilson Souza, vota não. Vereador Eduardo, vota sim. Vereador Dr. Eduardo Carneiro, vota sim. Vereador Lauri Rocha, vota sim. Vereador Tiago Surfista, vota sim.
Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão. Item 6, senhor secretário, para a leitura. Item 6. Segunda discussão e votação do texto substitutivo número 1, apresentava a proposta de emenda ALON no número 5925/2017. Inclui dispositivos da Lei Orgânica Municipal permitindo ao vereador licenciar-se para assumir mandato eletivo estadual federal na condição de suplente, pelo afastamento ou licença do titular. Vários autores. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para voto eletrônico. Wesley Casaforte vota sim. Lauri Rocha vota sim. Tiago Surfista vota sim. Vereador João Darcio vota sim. Vereador Sérgio Magno vota sim. Sérgio Magno vota sim. Vereador João Barbosa vota sim. Encerrada a votação, aprovado. Promulgue-se a emenda à Lei Orgânica Municipal. Item 7. Item 7. Primeira discussão e votação do projeto da resolução número 1347 de 2018. Dispõe sobre a inclusão do inciso 5º e parágrafo 5º do artigo 19 da resolução 399 de 3 de novembro de 2009. Licença de mandato eletivo. Autor, vereador Lauri Rocha. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Lauri Rocha vota sim. Voto sim, senhor presidente. Wesley Casaforte vota sim. Tiago Surfista vota sim. João Darcio vota sim. João Barbosa vota sim. Vereador Ramos da Padaria vota sim. Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão. Observado o intervalo de 24 horas previsto no artigo 279 do regime interno. Não havendo mais matérias a ser tratada, dou encerrada esta parte da sessão, esta presente sessão.